Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Trinenge. Este é o vídeo número 2 da série. No vídeo número 1 vimos a apresentação e objetivos de todo esse trabalho, não perca. Hoje falaremos sobre a população mundial. O que iremos ver na sequência? Vamos atualizar vocês quanto aos dados referentes ao mundo, trazendo macro informações básicas para que a gente possa compreender o andamento das coisas. Mas antes de começar essa parte, eu gostaria só de lembrar o que segue para vocês com referência a gráficos. Todo e qualquer gráfico tem uma informação na vertical que diz respeito a um determinado dado e normalmente na horizontal que diz respeito ao tempo. O primeiro ponto que se coloca em um gráfico, ele nos diz muita coisa. Por exemplo, nesse exemplo, no tempo 1 tivemos uma situação 15. Basicamente, ele é um ponto perdido no espaço. Ao colocarmos um segundo ponto no gráfico, nós já conseguimos ver uma determinada tendência. Esta tendência pode ser graficada e observada, mas eu não recomendo a nenhum dos senhores adotar tendência de 2 pontos como uma tendência definitiva. Muito pelo contrário, ela ainda não nos diz nada de concreto. Se porventura o terceiro ponto seguir a tendência, aí nós já começamos a ter alguma informação mais sólida. Mas, eventualmente, pode acontecer de o terceiro ponto não seguir essa tendência e as nossas expectativas serem frustradas. Imaginem se o quarto ponto alinha para o outro lado e o quinto ponto para o outro lado, mais abaixo ainda. A nossa expectativa de 2 pontos caiu por terra. Então, basicamente, vamos procurar sempre analisar tendências e não pontos, muito menos pontos isolados. Mas vamos lá, dando sequência ao trabalho. População mundial. Em 2020, existem aproximadamente 7 bilhões 750 milhões de pessoas no planeta. Estima-se que em 2050 haverão 9 bilhões e 700 milhões de pessoas. E em 2100 serão em torno de 11 bilhões e 100 milhões de pessoas em todo o planeta. Mas como isso aconteceu? Como nós chegamos nesse número tão absurdo de pessoas na Terra? Vejamos esse gráfico que segue. Ele nos mostra o comportamento do crescimento da população de 10 mil anos antes de Cristo até os dias atuais, onde há 12 mil anos atrás éramos no planeta em torno de 4 milhões de pessoas. À medida que o tempo foi passando, nós chegamos no ano zero com aproximadamente 190 milhões de habitantes no planeta Terra. A partir daí, nós tivemos um crescimento enorme quanto ao número de pessoas, culminando em 7 bilhões 750 milhões de pessoas. Olhando esse gráfico dessa forma, apesar de ele ser bem completo, nós precisamos de um segundo gráfico para melhor entender como foi esse crescimento nesse período. Abrindo esse segundo gráfico, assim a gente pode comparar melhor. Por exemplo, no ano de 1803, nós conseguimos ter 1 bilhão de pessoas vivendo ao mesmo tempo no planeta Terra. 1803. 124 anos depois, em 1927, nós chegamos no nosso segundo bilhão. Apenas 33 anos depois, em 1960, fechamos o terceiro bilhão. 15 anos depois, em 1975, muito próximo de nós, encontramos 4 bilhões de pessoas vivendo no planeta. 12 anos depois, 1987, fechou 5 bilhões. 12 anos novamente depois, em 1999, nós tivemos o 6º bilhão vivendo ao mesmo tempo no planeta Terra. 12 anos depois, em 2011, nós tivemos o 7º bilhão de pessoas
E em 2024, estima-se que teremos fechado o 8º bilhão de pessoas vivendo ao mesmo tempo no planeta Terra. O número de 11 bilhões de pessoas, ele chegará próximo ao ano de 2088. É impressionante o crescimento. E isto gera estresse sobre o planeta. Mas vale a pena chamar a atenção num ponto muito importante. No ano de 1803, ou seja, pouco mais de 200 anos, nós tínhamos apenas 1 bilhão de pessoas vivendo na Terra. Em 200 anos, esse número aumentou por 7, quase 8 vezes. Se pudéssemos colocar todos os países em bolinhas, como diz esse gráfico aqui, nós veríamos que, em primeiro lugar, temos a China, seguido pela Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil em quinto lugar, e todos os demais bolinhas desse gráfico representam algo em torno de 200 países. Um pouco mais de 200 países nós temos no mundo hoje. China e Índia somados dão em torno de 1/3 da população mundial. A população mundial atingiu 7 bilhões em 31 de outubro de 2011. Prevê-se que atinja 8 bilhões em 2023, 9 bilhões em 2037 e 10 bilhões de pessoas no ano de 2055. Dobrou em 40 anos. De 1959 haviam 3 bilhões a 1999, onde chegamos a 6 bilhões. Está atualmente crescendo a uma taxa de cerca de 1,05% ao ano, adicionando 81 milhões de pessoas por ano ao total. A taxa de crescimento atingiu seu pico no final da década de 1960, quando estava em 2,09%. Atualmente, a taxa de crescimento está em declínio e projeta-se que continue a declinar nos próximos anos, abaixo de 0,5% em 2050 e ínfimos 0,03% em 2100, onde haverá, dizem os especialistas, uma estabilização do número de pessoas no planeta. Vamos observar agora esse gráfico, pois ele é muito interessante. É a população histórica e população projetada, de 1900 a 2000. Passado e projeções da população total no cenário de crescimento médio da fertilidade conforme a ONU. Observe essa linha. Essa linha diz respeito à China. Lá em 1950, tínhamos menos do que 600 milhões de chineses no planeta. O tempo foi passando e houve um crescimento que nos trouxe aos dados atuais, aos números atuais, de 1,4 bilhão de pessoas. Este segundo gráfico aqui, essa segunda linha cheia, diz respeito à Índia. E pode-se perceber que em 1950 eram menos de 400 milhões de indianos no planeta. Manteve uma certa paridade com relação aos dados chineses. E hoje temos algo próximo a 1,3, 1,4 bilhão de indianos. Este terceiro gráfico cheio diz respeito aos Estados Unidos. E o quarto gráfico cheio, com linha cheia, diz respeito ao Brasil. Pode-se perceber que o crescimento populacional, tanto dos Estados Unidos quanto o crescimento popular brasileiro, é muito parecido, tem o mesmo ângulo de crescimento. Bem diferente dos outros dois, onde o crescimento foi muito maior. Fora essa informação, esse gráfico também nos mostra o seguinte, mostra a projeção no tempo desses países. Por exemplo, voltando aqui para os dados da China, percebe-se que haverá um ponto onde a população chinesa começará a decair, e isso está próximo ao ano de 2020, 2025. Os dados da Índia nos dizem que a projeção haverá uma manutenção de crescimento e a população indiana poderá passar de 1,6 bilhão de pessoas vivendo na Terra. Quando isso? Lá aproximadamente no ano 2060. No caso da população americana, haverá uma tendência de crescimento
constante ao longo do tempo, um pouquinho diferente da população brasileira, que continuará crescendo e haverá um pico de queda mais próximo do final do século. Mas, como eu disse antes, isto são projeções. E estas projeções, levando em conta que esse gráfico foi montado em 2017, podem ser atualizadas. E ao fazer isso, nos deparamos com a seguinte informação. Os pontos estão exatamente sobre as linhas tracejadas, ou seja, está se mantendo esta previsão. Um segundo ponto importante a comentar sobre esse tipo de situação é o seguinte. Para você, profissional engenheiro, que procura trabalhar com o mercado asiático, em especial a China, sempre encontra uma dificuldade enorme, que é o idioma. Na China, eles falam mandarim. E o próprio mandarim tem muitos dialetos. E estes dialetos são de difícil compreensão para os povos do Ocidente, dificultando bastante a comunicação e impedindo o crescimento do mercado chinês, como eles gostariam aqui na nossa região. Com o passar do tempo, esse impedimento tende a reduzir, porque as pessoas, tanto lá quanto cá, procuram se comunicar de alguma forma. E normalmente adotam um idioma inglês como referência. Então, o que nós queremos dizer para você com isso? É necessário você aprender uma segunda língua. De preferência, adote línguas de uso global, como, por exemplo, o inglês. Mas, para você se comunicar apenas com o português frente a um idioma mandarim, por exemplo, é extremamente complexo. A boa notícia é que em algum momento no tempo, os indianos irão passar o número de pessoas, ou a população indiana irá passar o número de habitantes da China. E esse momento está aqui nesse ponto aqui, ó. Algo em torno de 2020, 2022. E o que engenheiros ganham com isso? Na Índia, fala-se muito inglês. Então a tendência de fazermos bons negócios ou mais negócios com os indianos é enorme. Aproveite essa janela de tempo e estude, aprenda um segundo idioma. Só fará bem a sua carreira. O crescimento populacional mundial gerou e seguirá gerando estresse sobre o planeta, sobre a natureza e sobre a capacidade de abastecimento de recursos básicos para toda a população mundial. Estresse demasiado gera crise. Atualmente, a população mundial está envelhecendo. O ser humano vive por mais tempo e apresenta uma idade média mais elevada. Vejamos qual é a idade média em cada macro-região da Terra. Esse gráfico é muito interessante. Ele mostra a idade média, onde as cores mais claras, a idade média mais baixa, e as cores mais escuras, a idade média mais alta. Vejamos, na América do Norte, temos em média 35 anos de idade média. Por óbvio, isso é uma média, né? Tem gente com mais, tem gente com menos. Na América Central, nós temos ali Belize e Guatemala com uma idade média em torno de 22 anos. Na América do Sul, a idade média está em torno de 31 anos. Na Europa, a idade média é em torno de 42 anos. E um ponto especial é Mônaco, onde a idade média é um ponto fora da curva. O pessoal lá tem, em média, 53 anos de idade. Depois nós vemos aqui o continente africano, onde a idade média é bem inferior, de apenas 18 anos de idade. Em 2100, quase a metade das crianças do mundo viverá na África. Dando seguimento, nós temos aqui a Austrália, com 33 anos de idade média. E depois nós vamos verificar o continente asiático, onde, em média, são 31 anos. Fora o Japão, que também é um ponto fora da curva, com 47 anos de idade média. Voltando para o continente asiático, ele é muito
parecido com o sul-americano quanto à idade média. Iremos agora focar um pouco esse nosso trabalho em 3 países: Estados Unidos, China e Brasil, onde nós temos como ranking das economias mundiais, sendo os Estados Unidos a primeira, a China a segunda e o Brasil a 9ª economia global. A população americana em 2019 era de 329 milhões de habitantes, 23,5% da população chinesa e 156% da população brasileira, ou seja, 1,5 vezes o tamanho do Brasil. Os Estados Unidos têm 4% da população mundial. A China apresentou em 2019 uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, equivalente a 425% da população americana, ou seja, 4,25 vezes maior, e 666% do tamanho da população brasileira, ou seja, 6,6 vezes maior. 18% da população mundial e quase 1 em cada 5 pessoas que vivem no planeta é chinês. China e Índia somados dão em torno de 35% da população global, ou seja, 1/3 das pessoas que vivem no planeta são chineses ou indianos. Brasil. Em 2019, a população brasileira era de 210 milhões de pessoas, 15% do tamanho da população chinesa e 63% do tamanho da população americana. Impactamos com 2,7% da população mundial. Se pudéssemos colocar o que as pessoas fazem quanto à sua ocupação em um gráfico pelo mundo, nós nos depararíamos com esta informação. Jovens entre 0 e 15 anos são 25%. Quem trabalha com serviços está em torno de 23%. Quem trabalha com agricultura está em torno de 18% de todas as pessoas que existem no planeta. 10% dessas pessoas que vivem hoje trabalham na indústria ou relacionado com a indústria. 7% são idosos acima de 64, 65 anos de idade. 6% estão desempregados e, infelizmente, pelos últimos acontecimentos, talvez esse índice irá subir. 5% são empreendedores, são pessoas que geram riqueza com a sua atividade. E 4% vamos deixar para outros pontos que nós não elencamos aqui neste gráfico. 7,8 bilhões de pessoas é o que vive de gente hoje no planeta Terra. E você, engenheiro, o que tem a ver com isso? Pare um pouco e pense. 7,8 bilhões de possíveis clientes. Não, mas você não pode dizer isso, Alexandre. 7,8 bilhões de possíveis clientes. Eu não tenho condições de chegar e atender 7,8 bilhões de pessoas. Nem 10% disso eu consigo. Ninguém consegue. Não consegue? Pois então pergunte para essas pessoas aqui. Estes indivíduos são pessoas que chegaram, impactaram e movimentaram informações, inovando e atingindo de alguma forma todas as pessoas que vivem no planeta Terra com as suas atividades. Todos hoje são muito ricos. E se eles conseguiram, eu lhe pergunto, por que você não pode conseguir? Como? Nós lhe diremos como fazer logo a seguir. Montamos algo fantástico para você, engenheiro. Montamos um curso e-book, um guia de como ganhar dinheiro com engenharia. Este e-book é voltado para estudantes, graduandos, recém-formados e também para profissionais da área, profissionais já estáveis, profissionais experientes, ou seja,
um leque de profissionais, de pessoas que precisam realmente entender como ganhar dinheiro com engenharia. Iremos falar sobre o que engenheiros precisam saber para prosperar. E pessoal, acredite, o sucesso está no detalhe. Curva aprendizado versus curva esquecimento, como as pessoas aprendem e como as pessoas esquecem das coisas que são importantes. Curva vida útil das coisas. Por favor, não se ofenda com o que eu irei dizer e muito menos se surpreenda. Tudo, absolutamente tudo, tem vida útil, inclusive a sua carreira. Você precisa entender quais são os passos adequados para que você possa prolongar a sua carreira. Como irão medir os seus resultados no trabalho? Quanto ganha, quanto recebe um engenheiro? Desmistificaremos a indústria 4.0. O mundo está entrando em uma nova era e nós vamos explicar como engenheiros podem ganhar dinheiro nessa revolução industrial. Oportunidades de trabalho e de negócios também serão comentadas. São mais de 20 oportunidades onde o engenheiro pode ganhar dinheiro com engenharia. Dicas para estudantes e profissionais experientes. Os experientes também. Para adquirir o curso, veja na descrição deste vídeo no canal Trinenge aqui no YouTube. Entendemos que não é fácil impactar a vida de 8 bilhões de pessoas. Sabemos que isso é uma coisa extremamente complexa, mas saiba que você pode sim desenvolver algo, criar, inovar, levar conhecimento para muita gente, melhorando a vida das pessoas e inclusive a sua. Veja os próximos vídeos e nos acompanhe aqui no canal. Se você gostou, deixa o seu gostei aí logo embaixo, para que a gente possa seguir nos motivando a fazer novos vídeos para você. Muito obrigado por nos visitar. Trinenge.